Fala galera do Sport Fala. Buzz, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Miluzzi, hoje eu tô do lado do Marcelo Monello. De novo, a dupla. Então, gente, mas o assunto de hoje é um pouquinho mais sério. Aliás, é bem sério. Bem sério. Coronavírus. Essa última semana a gente recebeu a notícia de que vários torneios estão sendo suspensos, adiados, e a gente vai informar vocês um pouco mais sobre isso. E os primeiros casos aconteceram na Ásia, e especificamente na China. E a primeira federação que teve como objetivo adiar o campeonato foi a Superliga Chinesa, né, Marcelo? Exatamente, tudo começou lá na China, que foi o grande epicentro, da doença. E começou e a China decidiu adiar o campeonato por tempo indeterminado. Isso começou lá, eles foram adiando para fevereiro, aí de fevereiro foi para março, de março para abril. E agora eles decidiram adiar até ver quando o surto da doença vai melhorar. Só que também aí, como eles viram que virou uma pandemia, como a ONU colocou, até a Organização Mundial da Saúde colocou nessa semana, virou uma pandemia e não só a China, virou a Ásia inteira. Também ficou paralisada, né, Lucas? Parou e até a AFC Champions League, que é como se fosse a Champions League da Ásia, foi o único campeonato que continuou rolando, mas de portões fechados, né? Isso mesmo, até equipes lá continuaram jogando. E a gente até tem casos engraçados, que eram engraçados entre várias aspas. Porque equipes da China jogavam como mandantes, ou seja, deveriam jogar nas suas casas, mas jogavam fora de seus países e com portões fechados. Teve até o caso do time lá do Hulk, o Shanghai Sipage, que jogou no Japão. Como mandante, ganhou, mas aí depois decidiram paralisar tudo justamente por conta da doença do coronavírus. Isso aí acabou até se estendendo. Inclusive se estendeu pro campeonato japonês, né? O campeonato japonês que começa também nesse início de ano. Teve a primeira rodada, né, Marcelo? Isso. Mas depois eles adiaram, também não tem muita previsão para voltar. E voltando um pouquinho para ser Champions League, alguns dos jogadores brasileiros até ficaram aqui, voltaram para o Brasil, o caso do Paulinho, que treinou no Corinthians, o Hulk, que estava tentando treinar também aqui no Palmeiras. Uma situação complicada, né? E que Bem também complicada. Provavelmente vai afetar as Olimpíadas, né? A organização do torneio está tentando de todas as formas manter, só que o Japão não está muito disposto de manter isso, né, Marcelo? E a gente tá vendo até uma divergência muito grande entre o Ministério lá do Japão e o Comitê Olímpico, que a gente sabe que são duas instâncias que organizam os jogos. Um tá falando que quer adiar os jogos, seja para o final do ano, ou seja até para 2021 ou para 2022, como já foi cogitado, inclusive tá no nosso site. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, entra lá no Sport Buzz, que vai ter uma matéria sobre isso, tá bastante completo. E a gente tá falando sobre isso bastante, porém os dois estão se divergindo e tá correndo tempo e até hoje não tá chegando num consenso. E quem tá perdendo isso são os atletas, porque querendo ou não, modalidades estão sendo canceladas, as ligas que estão sendo classificatórias para as Olimpíadas estão sendo canceladas. Então, ou seja, estamos chegando perto das Olimpíadas, não temos os atletas classificados para as Olimpíadas e a gente nem sabe se vai ter. Bom, mas vamos pegar um passaporte então, porque não é só na Ásia que o coronavírus se instaurou. Infelizmente foi para a Europa e diversas ligas foram paralisadas, né? A primeira foi a Liga Italiana. A Itália foi o epicentro da doença na Europa, né? E a gente teve algumas rodadas adiadas. 2 semanas atrás para cá tivemos 2 rodadas adiadas e o problema é que alguns jogadores já começaram a ter o Covid-19, né? O caso do Gabbiadini, do zagueiro Daniele Rugani da Juventus, né, Marcelo? Isso, até ontem, na quinta-feira, foi confirmado até o Dybala, que é um jogador de renome da seleção argentina, que foi confirmado também com Covid-19. E com isso a Federação Italiana decidiu por suspender o campeonato italiano Até segunda ordem. Então não tem previsão de volta. E não é só na Itália, né? Não é só na a Itália. Liga Espanhola também se pronunciou sobre isso. E qual é a novidade, Marcelo? Também parou. Parou, né? E é bom lembrar, né, Marcelo, que na Liga Espanhola o Barcelona, inclusive, já anunciou que não vai ter mais nenhuma sessão de treinamento. Os jogadores não estão proibidos de ir para o centro de treinamento. Só voltam dia 4 de abril. O mesmo vale para a Liga Francesa, que também está suspendendo suas atividades.
E o PSG, inclusive, tomou a mesma atitude que o Barcelona. 4 de abril, o Neymar até se pronunciou nas redes sociais, postou uma fotinha com a máscara, depois dá uma ligadinha que a gente postou isso no nosso site. Inclusive, até voltando um pouquinho para a Espanha, um caso de Covid-19 no basquete do Real Madrid. Isso aí colocou o elenco inteiro do Real Madrid, não só do basquete, mas como do futebol, porque o Real Madrid tem uma sede única. Então não é como se fosse, por exemplo, o Palmeiras, colocando aqui para São Paulo. Lá é uma sede única que treina todas as modalidades esportivas do Real Madrid. Então eles já colocaram todos os times do Real Madrid em quarentena. A gente tá falando de Liga Italiana, Liga Francesa e Espanhola, outras ligas também da Europa, como a holandesa e a portuguesa, também já cancelaram ontem, na quinta-feira. E também tem outras que já estão para cancelar, a gente não sabe, mas que devem seguir esse mesmo rumo, como por exemplo a alemã, né, Lucas? Liga Alemã, inclusive o RB Leipzig jogou a Champions League, né? Exatamente. Essa semana, conseguiu uma classificação histórica em cima do Tottenham, foi para as quartas de final pela primeira vez na história do clube. E a Liga Alemã vai se reunir na semana que vem para decidir. Por enquanto, nesse final de semana, os jogos terão portões fechados, ou seja, sem presença de torcida. Sim. A reunião será realizada no dia 16, na segunda-feira. Então, vamos saber nessa segunda-feira se vão continuar com o campeonato ou não. Mas a gente sabe que a tendência é realmente não continuar, justamente para seguir esse molde que seguiram nas principais ligas europeias e também para seguir a tendência que a UEFA seguiu. Inclusive, a gente já vai até abordar as outras competições, né, Lucas? Bom, Marcelo, que bom que você falou da UEFA, porque a gente vai precisar ter uma conversa séria sobre isso. Sim. As informações são de que Champions League, confirmadíssimo já. Jogos das oitavas de final da semana que vem, entre Barcelona e Nápoles e outros grandes confrontos. Real e City não serão realizados, né? E a UEFA ainda não estipulou quando volta, ainda eles vão se reunir, até porque além da Champions League, a gente tem a Eurocopa no final da temporada europeia e estipula-se que também ela não vai ocorrer agora, né? Bom, até lá eu acredito que o surto já deve ter sido controlado, já vai ter dado uma melhorada. Então a Eurocopa eu acredito que possa ser algo a ser discutido mais pra frente. A gente vai ter mais detalhes dessas informações no dia 17, na próxima terça-feira, que é quando eles se encontram, os mandatários, a cúpula máxima da UEFA vai se encontrar para decidir. A gente sabe que tanto Champions League e Europa League não vão ocorrer. Tiveram alguns jogos essa semana, mas os da semana que vem estão cancelados. Inclusive, o Getafe se recusou a enfrentar a Inter de Milão na Itália essa semana pela Europa League. Foi muito falado, foi uma baita polêmica. E não para só na Europa, né, Marcelo? A gente agora vai pra América, né? Mas antes até de ir pra América, assim, tem uma pausinha aí, eu vou atrás um pouco, porque vale lembrar que a Eurocopa desse ano, caso seja realmente disputada, vai ser nos moldes um pouquinho diferente do que normalmente acontece. A Eurocopa desse ano seria num modo itinerante, vamos dizer assim. Não seria num país sede, seria em vários países, então o que realmente teria uma atenção especial é a Itália, a França, a Alemanha, a Espanha, que são países que já estão com um caso mais agravado de coronavírus, estão já no alerta e são países sedes da Eurocopa, então tem essa atenção também já mais alerta. Vai ter mais contato, né? Então, assim, mais perigo então tem que ter essa atenção redobrada. Então, agora... Podemos ir pra América agora. Podemos ir pra América agora, Marcelo. Sim, América inteira, não vamos... Não, América inteira. América inteira. Vamos viajar pela América. Acho que vamos começar lá na parte de cima. Começar lá na terrinha do Tio Sam? Na terrinha do Tio Sam, mas vamos começar pelo esporte da bola laranja, vai. Esporte da bola laranja? O que aconteceu essa semana na NBA, Marcelo? Vamos começar que, olha, é polêmica. Polêmica? É polêmica porque aconteceu assim, olha. É melhor sentar porque o caso é polêmico. Começou quando um jogador do Utah Jazz, o pivô francês Rudy, ele foi diagnosticado com Covid-19 e ele acabou brincando, gente. Ele brincou com coisa séria, coisa que não devia. E ele acabou passando o Covid-19 para um companheiro de equipe. E a NBA, ao saber
do caso da contaminação de Covid-19 do pivô francês do Utah Jazz, a NBA decidiu cancelar a temporada por tempo indeterminado. Então, ou seja, a NBA, que é o principal campeonato de basquete do mundo, foi cancelado sem data para voltar. E é um principal campeonato do mundo, como a gente falou, e tá numa reta decisiva, porque tá no começo da decisão e tava já na fase para decidir os playoffs, que é a parte mata-mata, que é onde começa a se afunilar mesmo. O Adam Silver, né, que é o comissário responsável pela NBA, ele falou que em pelo menos um mês o campeonato não volta e que depois disso as medidas serão tomadas. Vai precisar ver se conseguiu conter, né, a doença. Primeiro eles estavam estipulando rodadas sem torcida, mas depois desse acontecimento os jogadores de algumas equipes estão em quarentena, né? Inclusive eles estão em quarentena em Oklahoma, que, para quem sabe um pouquinho da geografia estadunidense, não fica em Utah. Eles estão em Oklahoma, que eles iam enfrentar o Oklahoma City Thunder. Porém, como foram realizados os testes do coronavírus antes do jogo e foi diagnosticado positivo para o jogador do Utah Jazz, o jogo foi automaticamente cancelado. E a NBA decidiu cancelar de última hora tanto o jogo quanto a temporada. Os jogadores ficaram em quarentena fora de casa, então os jogadores estão lá fora de suas casas, todos os jogadores juntos. Então assim, a gente vê realmente um estado de emergência que se instaurou no basquete americano. Então, mas vamos trocar um pouquinho agora, vamos para as quadras. Das quadras a gente vai para os campos, só que continuar na América do Norte. A MLS anunciou também que não tem previsão de volta. E também quem anunciou foi a CONCACAF, né, Marcelo? Isso, a CONCACAF é o órgão que cuida de todo o futebol, não só da América do Norte, mas como da América Central. É como se fosse uma UEFA, só que da América do Norte e da América Central. Eles confirmaram que todas as competições, que é como se fosse a Libertadores deles, estão canceladas até segunda ordem. E um ponto importante é que eles estão lá no meio da temporada deles. Inclusive está até nas quartas de final e foram canceladas. Então a gente pode até ver esse desdobramento, inclusive poderá prejudicar, quem sabe, o Mundial de Clubes. A realização do Mundial de Clubes no final do ano, como com a Champions League, porque, né, vai desdobrar na temporada inteira com a UEFA para ver os campeões, enfim, vai ser um desdobramento que a gente vai acompanhar ao longo desse ano. Esse ano a gente não vai ter muita previsão de quantos campeonatos vão acabar por causa dessas paradas, então vão acabar. Porque, né, até, inclusive, só retomando um pouquinho um parênteses lá da Bundesliga, foi até cogitado por um membro lá da diretoria que a Bundesliga acabasse sem campeão e sem rebaixados. Só para você ter noção da gravidade de como tá sendo encarado o Covid-19. Gente, a situação tá complicada, não é só na Europa, nem na Ásia e nem na América do Norte, mas também na América do Sul. Como a gente sabe, nessa última quarta-feira os números do coronavírus começaram a crescer, principalmente no Brasil, e o primeiro órgão que tomou uma medida um pouquinho mais drástica em relação ao futebol foi a Conmebol. A Conmebol adiou os jogos da próxima semana da Libertadores, onde o São Paulo enfrentaria o River Plate, por exemplo, no Morumbi. Esses jogos foram cancelados. As outras rodadas ainda eles não se manifestaram sobre, mas para essa rodada ainda não vai ter, né, Marcelo? Inclusive o Palmeiras também era outro clube que iria jogar e também foi cancelado. Então, não foi só Libertadores. Nesta sexta-feira 13, olha só, campeonatos estaduais aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro também anunciaram que os portões vão ser com partidas fechadas pelo menos na rodada deste final de semana, né, Marcelo? Exatamente, porque o surto aqui, tivemos um pico, a gente está gravando aqui de São Paulo, na noite de última quinta-feira tivemos um pico muito grande dos casos em São Paulo, então a Federação Paulista de Futebol decidiu na rodada todo fim de semana ser com portões fechados, justamente para evitar aglomerações, como inclusive a gente falou, eu e o Lucas, a gente gravou um podcast sobre isso. Escutem nas plataformas digitais do Spotify e no Deezer, a gente falou sobre o coronavírus no mundo do esporte, e a gente falou, inclusive com o médico infectologista, e falou que aglomerações são uma das formas de contágio. Então, para evitar que o vírus se propague de uma forma mais fácil, a federação decidiu fechar os portões para a rodada deste fim de semana. Com isso, afetou o clássico Santos e São Paulo. A partida ia ocorrer no Morumbi. A Federação Paulista optou
por portões fechados. Outro jogo que acabou sendo prejudicado por causa do coronavírus é Corinthians e Ituano, que ia ser realizado na Arena Corinthians, também com portões fechados. Mas também não foi só em São Paulo que decidiram fechar os portões para a rodada deste fim de semana. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, também decidiu fechar os portões para a rodada deste fim de semana, temendo as aglomerações e o contágio do coronavírus. Então as rodadas deste fim de semana também serão com portões fechados. Inclusive reuniões estarão marcadas para esta semana e a gente vai ver como é que vão ser tomadas as medidas. A gente não consegue ainda afirmar se campeonatos vão ser suspensos, pelo menos aqui na América do Sul, porque a doença agora está começando a se propagar. As informações são de que na próxima semana, dependendo de como está a doença está se proliferando aqui no Brasil, se ela aumentar muito, provavelmente a gente vai seguir as mesmas recomendações que, por exemplo, a Europa e China estão utilizando de suspender o campeonato, né, Marcelo? Exatamente, mas o importante mesmo é você aí, espectador, seguir todas as normas de segurança que a gente já está cansado de saber. E galera, as informações de hoje não foram muito legais pra gente que ama esporte. Ficar sem acompanhar os principais campeonatos do mundo é muito difícil. É bastante difícil, mas o melhor agora é torcer para que a gente consiga se recuperar dessa pandemia. Logo mais a gente volta com mais informações. Então fiquem ligados, não preciso nem falar, né, galera? Compartilha, curte nossa página no Facebook, Instagram e também curte o nosso canal, tá bom, galera? Se inscrevam. Um abraço, até a próxima. Um abraço e a gente volta, se tudo der certo, com notícias melhores. Abraço.